Paz do Senhor. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 37. O Senhor está com vocês. É realmente um grande privilégio poder conhecê-los. Ouvi muito falar sobre essa igreja e tenho a honra de hoje poder cooperar com vocês. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Melo, Deus abençoe. Um prazer conhecê-lo. Muito obrigado pela oportunidade. Com certeza que Deus tem feito grandes coisas através da vida do Senhor e seguirá assim fazendo isso em nome de Jesus. Muito obrigado. Obrigado ao Senhor pela vida também do Bruno e da Jennifer. Deus abençoe vocês. Obrigado. Deus abençoe. Prazer conhecê-los. E eu vim refletir, como disse aqueles que ouviram, a Araçatuba, meu Deus. Prazer, obrigado. Muito animado, muito contente, honrado de estar aqui. Congrego na Assembleia de Deus do Vargas, lá no Bom Retiro. Bom, Senhor, pela vida do pastor Beto, meu pastor, pastor Marcos Marinho. Eu e minha esposa congregamos lá. Minha esposa não pode estar comigo hoje, por conta de afazeres diversos que ela teve hoje, mas eu trago a saudação dela aos irmãos da minha esposa Sara, meu presente de Deus. Não poderia jamais deixar de honrar. Estou com o meu pai hoje, ele sempre que pode me acompanha. Hoje ele trabalhou e me ligou perguntando se eu ia pregar. Eu falei assim: eu vou e é bom que o senhor me ligou, porque a Sara não vai poder ir, então vai o senhor comigo. Deus abençoe, eu agradeço pela vida do meu pai. Meu pai me levou ao altar desde cedo, então se estou aqui é porque sou semente do que ele sempre plantou. Queridos, eu vou ler já o texto. Eu preciso ser rápido, ser objetivo para ministrar essa noite, mas eu sou escritor pela misericórdia de Jesus. Estou na iminência de lançar mais um livro agora em outubro, o livro que eu terminei em dezembro de 2024, e estou desde então na loucura, na correria para poder publicá-lo. Não é fácil se publicar no Brasil. Eu trouxe um livro hoje, um tema que se chama Passos do Jardim. Aqui eu falo sobre vida devocional. Esse livro bonito aqui, não é porque eu escrevi, não, ele está muito bom mesmo, porque ele é um compilado de 10 anos de liderança aqui. Eu só tenho cara de novo, irmão. E eu peço a Deus para continuar com essa cara. Mas durante quase 13 anos eu liderei jovens e adolescentes. Foram 10 só com adolescentes. E boa parte da minha dificuldade era fazê-los entender o porquê que eles deveriam fazer devocional. E nesse discipulado, eu sempre entendi liderança como discipulado. Eu fui notando algumas de suas dificuldades e depois de quase uma década, Deus me deu o privilégio de escrever esse livro. Aqui tem muito tempo de liderança e tem muito tempo de estudo. E você vai comprar todo esse tempo de liderança e de estudo por apenas R$40. Se você já tem um devocional muito abençoado, compre e abençoe alguém. Você vai ver que esse livro vai ser uma semente na vida de alguém e na sua vida também. Além disso, você vai patrocinar o lançamento do meu livro novo, que, querendo Deus, em outubro sai, em nome de Jesus. Agora vamos ao texto, capítulo 12, versículo 37.
apesar de ter feito tantos sinais diante deles, não criam. Assim se cumpriu a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu no que anunciamos? E o braço forte do Senhor a quem se revelou. Eles não podiam crer, pois Isaías disse também: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com seus olhos, nem compreendam com o seu coração, nem se convertam, para que os cure. Isaías disse isso porque viu a glória dele, profetizou a seu respeito. No entanto, mesmo entre os chefes, muitos passaram a crer nele, mas não o confessavam, por causa dos fariseus. Para não serem expulsos da sinagoga, preferiram a glória dos homens à glória de Deus. Amém. Vocês abordam esse ano um tema muito bonito, num livro muito bonito, de um tempo muito diferente. Esse texto que nós lemos de João, ele é um texto da terceira geração de cristãos. Nós estamos diante de um livro para a terceira geração de cristãos, o Evangelho de João. Ele data de algum momento final do ano 90. Datação bíblica é sempre algo muito perigoso, porque diversas correntes falam de datas diferentes. Mas, em linhas gerais, o que temos de estudo teológico hoje dá base para afirmarmos que o Evangelho de João ele é de algum momento, ao final do ano 90, no final do primeiro século. Já é João o Velho, ou o Ancião, quem lança esse Evangelho, como ele é descrito no Apocalipse. Ele é um livro da terceira geração. A carta aos Hebreus e as cartas de Pedro, primeira e segunda de Pedro, são textos do final da segunda geração. Nós já estamos numa transição quando do lançamento da carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem é o autor da carta aos Hebreus. Hoje, o nome mais aceito que tenha sido Clemente de ter escrito essa carta, mas certeza é impossível se ter, é um autor desconhecido ainda. E as duas cartas de Pedro, principalmente a segunda carta, são textos já do final da segunda geração. A primeira geração traz os textos paulinos. Quando nós temos, por exemplo, o primeiro livro do Novo Testamento, é a carta de Paulo aos Tessalonicenses. As cartas paulinas, principalmente a Tessalonicenses, Efésios, Coríntios, as duas cartas aos Coríntios, são textos da primeira geração. Não são os evangelhos, são as cartas de Paulo, principalmente essas que eu acabei de dizer. Não é necessário você ter um evangelho na primeira geração de crentes, porque as testemunhas oculares estão vivas. Pedro ainda está vivo. Você tem os apóstolos, no geral, ainda vivos. Então, a primeira geração tinha a memória viva acerca de Jesus, de quem ele foi, o que ele fez, o que ele pregou. Então, a primeira geração traz as cartas de Paulo. Por quê? Porque são cartas, é uma geração que precisa aprender principalmente essas
comunidades que nasceram no mundo gentil, que nasceram no mundo pagão, precisam saber como viver essa nova realidade de fé. Os seguidores de Cristo, que nem são ainda uma instituição, boa parte deles ainda são judeus, frequentam o templo, vão às sinagogas, mas os que vêm do mundo pagão, eles não têm a herança judaica, eles não têm essa convivência no templo. Então eles precisam aprender a como viver como cristãos, sendo que como pagãos eles tinham outros costumes. Então você tem essa primeira geração ouvindo nas cartas coisas acerca de como viver, de como se portar. São cartas que trazem uma memória moral, um ensino moral, porque eles vêm do paganismo. Óbvio que também tem exortações a judeus que precisam também aprender a viver agora como cristãos, mas são cartas da prática, de como viver as novas realidades de fé. A segunda geração, sim, trata isso, os evangélicos. Porque a segunda geração de cristãos é a geração que vai viver agora a ausência dos apóstolos. Joaquim Jeremias, em um livro muito importante para a teologia contemporânea, As Palavras Desconhecidas de Jesus. Joaquim Jeremias mostra a realidade dos evangélicos. Por exemplo, o primeiro evangelho a ser escrito, que é o evangelho de Marcos. Marcos, para esse grande teólogo e autor, é o evangelho da ausência de Pedro. Quando se arrefece, se acalma a perseguição aos cristãos, aquela grande perseguição inaugurada por Nero, quando ele incendeia Roma, culpa aos cristãos, a perseguição que martiriza Pedro, martiriza Paulo também. Após o acalmar dessa perseguição, ali no ano 67, 68, procura-se então os cristãos sobreviventes. E entre os sobreviventes não está Pedro. Pedro morreu. Sem Pedro, quem vai falar de Jesus? Sem Pedro, quem vai trazer a memória do Mestre? Então, busca-se João Marcos, companheiro de Pedro, aquele que caminhou com Pedro. Então, pede-se para que ele escreva as memórias de Pedro acerca de Jesus. 10 anos mais ou menos depois, você tem Lucas que faz o mesmo empreendimento para ensinar o Teófilo acerca das coisas que ele já ouviu. Ele escreve o volume de Lucas e Atos e endereça a Teófilo em algum momento do ano 70. Mateus também nessa fase escreve o seu evangelho e escreve para judeus que agora estão sem templo. Não é? O templo destruído no ano 70. Mateus é de algum momento nessas conturbações da destruição do templo. João já está no ano, após o ano 92. Então perceba que tem uma distância histórica entre, por exemplo, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, que é algum momento ali próximo ao ano 55, e o Evangelho de João depois do ano 92. São mais de 40 anos, são 40 anos que separam um texto do outro. Se formos comparar, a morte e ressurreição de Jesus data no ano 35, mais ou menos. João está escrevendo após o ano 92. São quase 60 anos depois que João vai revelar o seu evangelho. Para que João vai falar do evangelho depois de tanto tempo? Por que necessitamos de um novo evangelho? Se já tem Mateus, já tem Marcos, já tem Lucas, já tem boas cartas para serem lidas, já tem quase 60 anos que Jesus morreu e ressuscitou. Por que João escreve 60 anos depois um evangelho novo? Para quê? Porque o tempo mudou e por isso João fala de novo evangelho. João traz uma nova mensagem porque a geração mudou. A primeira já foi.
A segunda já foi quase todo mundo. Está na terceira. João é o pastor da terceira geração. E essa terceira geração é uma geração que já não está mais dentro da primeira. A primeira geração é a geração dos que viram. Me permita essa mania de pregador. Pode ir para cá. Repita comigo, a primeira geração. É a geração do fogo evangelístico, da chama das testemunhas. É uma geração incendiada pelo testemunho do Cristo crucificado e ressurreto e pelo que aconteceu em Atos capítulo 2. A primeira geração é a geração que desbrava. A primeira geração é a geração da animação. A primeira geração é a geração do primeiro amor, da primeira chama. É a geração dos que viram. Irmão, você já parou para pensar a fé desse povo? Na primeira geração, teve gente que comeu do pão multiplicado. Na primeira geração, teve gente que comeu do peixe que multiplicou. Na primeira geração, teve gente que bebeu do vinho que era água. Na primeira geração, teve gente que viu Lázaro sair do túmulo. E aí, irmão, olha a fé desse povo. Você acha que esses apóstolos, esses discípulos morreram cada qual de um modo terrível? Por quê? Como negar aquilo que meus olhos viram? Como negar aquilo que eu ouvi? Como negar o testemunho que eu tive das mãos furadas? Quando ele entrou naquele quarto sem abrir porta e apresentou as suas mãos a Tomé e disse assim: toca aí, toca aí, toca aí, toca aí, não seja incrédulo, mas creia. Como negar aquilo que eu vi? Essa geração é essa. Eu vi. Sou testemunha do que eu vi. Só que o tempo passa. As gerações se vão. E entenda uma coisa: o maior inimigo do crente não é a carne, não é o mundo, não é o inferno. O maior inimigo do crente é o tempo. Porque o tempo ele tem o poder de apagar até as chamas mais fortes que a gente já viveu na nossa vida. O tempo passa. A primeira geração ficou para trás. O que era da primeira ficou com a primeira. Veio a segunda. E no final da segunda geração a gente começa a ver um negócio acontecer. O quê? O desânimo chegar. Se você analisar toda a carta aos Hebreus, toda a carta de Pedro é um estímulo à perseverança. É uma pregação à perseverança. Por quê? Porque no final da segunda geração, a velocidade já está diminuindo, já tem gente voltando às marchas, já tem gente acalmando a fé, já tem gente parando no meio do caminho, já tem gente desistindo de Jesus. Você já parou para analisar João capítulo 15? Um texto da terceira geração? João capítulo 15 é Jesus durante todo o capítulo dizendo, ele diz assim: eu sou o videiro verdadeiro, meu pai é o agricultor, todo ramo em mim que não dá fruta ele corta, e todo aquele que dá fruta ele bota para que dê mais ainda. Aí daqui a pouco ele começa: permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Se permanecerem em mim, pedirão o que quiserem e se fará. Permaneçam em mim, permaneçam em mim. Se permanecer,
Por que quer tanto permanecer? Porque é uma geração que viu o tempo passar. E eles estão indo embora. Eles estão parando. Eles estão desistindo. Eles estão voltando para trás. Por que essa geração está desistindo, parando e voltando para trás? Vamos lá. Primeiro, a primeira geração achava que Jesus ia voltar rápido. E Jesus não voltou. E como Jesus não voltou, eles precisam recalcular as rotas da sua vida. Porque eles tinham se calculado para Jesus voltar muito rápido. E Jesus não voltou, então tem que recalcular a fé. Tem que reorganizar a vida. Nesse movimento de talvez eles se demorem, algumas coisas se apresentaram. Os inimigos do caminho. Repita comigo, os inimigos do caminho. Mais forte, os inimigos do caminho. Eu não sei quantos anos de crente você tem. Mas se eu pegar os irmãos que têm mais de 30 anos aqui, eles são mais de 30 anos de caminhada, eles vão dizer para você que os inimigos do caminho vêm. Caminhar com Jesus não é ter um caminho onde tudo ele vai tirar do nosso caminho. Deus não tira as pedras do caminho. Deus não tampa os buracos do caminho. Pedra tá, buraco tá, problema tá. Ele não tira. Você tem que encarar. Mas como assim ele não tira, ele não tira, ele não tira? Você lembra de Abacuque? Abacuque capítulo 3 tem um campo muito interessante de Abacuque, não é? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira tudo, os animais sejam exterminados, se não haja alimento no campo. Todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque termina dizendo: Ele faz os meus pés como na coça. Abacuque acabou de terminar sua oração dizendo assim: Deus não vai fazer o que eu pedi. Não vai ter alimento na figueira. Eu queria que tivesse alimento na videira, mas não vai ter. Eu queria que tivesse animal no campo, mas não vai ter. Ele estava dizendo assim: Deus me disse não. Ele não vai tirar meus problemas. Vou continuar vendo a minha cidade sendo atormentada. Verei Jerusalém chamando. Mas ele faz meus pés como os da coça. Quando ele estava dizendo isso, ele estava dizendo assim: ele não tira pedra, ele não tira buraco, ele não tira tropeço, mas uma coisa o meu Deus faz: ele me dá pé de coça. Como assim tem pé de coça? Coça não é boi, coça não é animal pesado. Boi, você coloca ele no pedregulho, ele vai tentar sair, ele se quebra inteiro e ele morre lá. Agora coça não. Gazela sai pulando por cima das pedras. Gazela sai pulando por cima dos buracos. Era Abacuque dizendo: ele não tirará os atrapalhos do caminho, mas ele me fez ágil para superar. E as pedras do caminho que não saem. E quais são as pedras dessa terceira geração? Olha para cá. A terceira geração não viu o que a primeira viu. Mas ela tem mais inimigos do que a primeira. Porque a primeira geração tinha um grande inimigo. Quantos? Um grande inimigo eram os judeus. O judaísmo era o inimigo do movimento cristão primitivo. Sobretudo, principalmente, os fariseus. A terceira geração, olhe para cá. A terceira geração ainda tem problema com o judaísmo. Se você for ler a carta aos Gálatas de Paulo, a carta é simplesmente direcionada para tratar o problema da judaização do movimento evangélico. O judaísmo tenta fazer os irmãos abandonarem a graça e voltar para a lei. Alex, mas eu amo o judaísmo. O problema é teu. O
desde a infância da fé. A fé madura vem com Jesus. Até Jesus era a infância da fé. De Jesus em diante o negócio é evangelho. Veja, esse movimento tenta fazer os irmãos abandonarem a graça e voltar para os rituais da lei. O segundo inimigo dessa geração são as heresias que estão nascendo no centro das comunidades. As heresias brotando em tudo quanto é canto. E pessoas abandonando Jesus para abraçar falsos ensinos e heresias. E o terceiro grande inimigo dessa igreja é o mundo romano. Por quê? Porque a igreja de Jesus ficava a sua bandeira dizendo: nós não adoramos ninguém a não ser Jesus. Nós não cultuamos homens. Nós respeitamos homens, mas adoramos somente a Jesus. Isso é o que a igreja precisa voltar a entender em tempo de eleição. Nós respeitamos homens, mas adoramos a Jesus. Eu tenho 2 minutos. Qual é o problema? A pregação da igreja é Jesus, 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 Jesus e nada mais. Mas o império quer que a igreja adore o imperador. João escreve sobre o governo do imperador Domiciano, que quer revitalizar o culto ao imperador. E nessa de revitalizar o culto ao imperador, ele quer que a igreja se dobre. Ele quer que a igreja... Qual é a conversa de Roma? Roma não queria que eles parassem de adorar a Jesus, mas Roma queria que eles adorassem a Jesus e ao imperador. E a igreja, não. Vamos adorar somente Jesus. O que começou a acontecer? Domiciano começou a crescer. Então, no ano 90, é um show de crente morto, de famílias mortas, de famílias presas. E Roma não só matava e prendia, Roma torturava. Roma pegava famílias, ia matando dos filhos a esposa enquanto o marido via. E a conversa era: negue a Jesus. Não. Negue a Jesus. Não. Primeiro filho morreu. Negue a Jesus. Não. Negue não. Segundo filho morreu. Negue a Jesus. Negue. Dava-se a esposa. Um dia, meditando no Evangelho de João, fiquei me perguntando: Senhor, o que você prega para fazer alguém preferir a morte a negar Jesus? Nós, como líderes, pregamos muita coisa. E a gente briga com tanta coisa. A gente briga por quê? Um jovem que está na faculdade, ou entrando na faculdade, novo mundo, aí ele pisa naquele novo mundo, a cabeça dele transtorna. Ele vira militante de tudo qualquer coisa. Uns querem começar a frequentar o bar na sexta-feira. E aí a gente pega esse jovem, trabalha esse jovem e fala: rapaz, Jesus é melhor do que isso aí. Jesus é melhor do que essa bebedeira. Jesus é melhor do que essas festinhas de faculdade. Jesus é melhor do que a tua carne quer. Jesus é melhor do que a tua liberdade sexual. Jesus é melhor do que você ficar com quem você quer, casar com quem você quer, ter o gênero que você quer. E a gente não tem essas coisas. E aí, a gente larga Jesus por tão pouco. Porque eu fiquei me perguntando assim: Senhor, e se eu fosse líder dessa igreja, o que eu pregaria para dizer para o Pai assim: perca a sua família nessa lei de Jesus? E a gente não tem outras baladinhas de sexta-feira. É tão difícil seguir Jesus, porque a minha carne quer fazer é essa igreja aqui. A tentação era: abandone ele,
ninguém vai te censurar. Você está abandonando Jesus para manter tua família viva. O que prega para fazer esse povo ficar com Jesus? Diante desse tempo todo, desses 25 minutos, eu contextualizei você. Esse é o tempo do Evangelho de João. João está olhando esse cenário, está olhando a igreja se desfazendo, pastor, está olhando gente indo embora, saindo da videira e abraçando heresias, saindo da videira e voltando para o judaísmo, voltando para trás, saindo da videira para poder manter a sua vida, porque Roma está perseguindo. E João, o pastor da igreja de Éfeso, está olhando aquela igreja se desfazendo e talvez se perguntando: o que eu farei? 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 Aí é interessante que João ele descobre um remédio. Quantos remédios? Quantos? Um remédio. Qual é o remédio de João? Glória a Deus. Como é que ele começa a aplicar o remédio? No princípio era aquele que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Todas as coisas que foram criadas foram feitas. E aí ele vai escrever. O remédio de João é um só. Sabe por quê? Olha para a minha cara aqui. A gente pode pintar a igreja, deixar a igreja preta, deixar a igreja branca, botar globo de luz, tirar globo de luz, pôr telão, tirar telão, pintar quadro, fazer dança, desfazer dança, convidar pregador famoso, convidar pregador desconhecido, trazer companhia de teatro. A gente pode pintar o set. Irmão, não tem nada que mantenha um crente firme diante das vicissitudes da vida. Além do Evangelho de Jesus Cristo, além da palavra de Jesus Cristo. Ei, pra cá. João entendeu. É difícil ficar com Jesus. A igreja está perseguida, as heresias estão enganando a muitos estão indo embora. O que eu farei? Eu apresentarei Jesus Cristo para eles. Por quê? Porque quem se encontra com o rosto de Jesus, de fato, não pode largá-lo no meio do caminho. O que te mantém aqui? O que te mantém? Um dia eu conversei com uma adolescente. Eu já vou terminar. Ela teve alguns problemas. Foi necessário afastá-la do instrumento que ela tocava. Semanas depois ela me falou. E ela teve algo que ela lembrou muito de alma. Ela disse assim: Alex, Sara, minha esposa, parei com essa vida, eu não quero mais. Chega, estou pedindo perdão, tal, quero muito voltar a tocar. Esse tempo sem tocar, eu fiquei mal, aquela coisa toda, orando sobre ela. E estou todo animado, vou falar com o pastor, ela vai voltar as funções do Espírito Santo brincou na minha alma. Você está feliz? Porque ela disse para você que vai abandonar o pecado por causa de um instrumento. Alex, no dia que Satanás trouxe um teclado para ela vai embora. No dia que uma bandinha der uma oportunidade que ela tem na igreja, ela vai fora. Que te mantenha aqui. Aleluia. Por quê? Santo Deus, aleluia. É porque mais uma festa acaba. Satanás vai te derrubar. Se as tuas bases forem frágeis, a tua carne te desviará. Olhe para cá. Família não é motivo para te manter aqui. Instrumento não é motivo para te trazer a este lugar.
Amigos não são motivação para continuar vivendo em comunidade. Ou você está enraizado em Jesus, ou a vida vai te derrubar. Nós precisamos mudar como líderes. Eu digo na minha igreja, na minha tradição, sou assembleia há 30 anos. Precisamos mudar as estratégias. Precisamos parar de promover eventos e promover mais encontros. Aleluia! Menos festas e mais encontros. Por quê? Porque entramos saindo após as festas, tem êxodo, gente para lá, gente para cá. Por quê? Porque promovemos congressos bonitos, eventos bonitos, mas não estamos dando conta de promover encontros com Cristo crucificado, com Jesus dos evangelhos. Só Ele. E João vai fazer isso. João vai apresentar o rosto de Jesus. Por quê? Porque João sabe, se eles conhecerem o meu mestre. Se eles conhecerem o meu mestre, não é qualquer pregação herética que vai levar. Se eles conhecerem o meu mestre, eles já vão querer voltar para trás aos rudimentos da lei. Se eles conhecerem o meu mestre, eles vão fazer a caminhada do martírio. Felizes, entendendo que se eles morrerem aqui, eles vão acordar diante do meu mestre. Aleluia! E João vai apresentar quem Jesus é. E como João apresenta quem Jesus é? Sinal, semeio, signo. A melhor definição para a palavra semeio, que é recorrente em João, é signo. O que é signo? Aquilo que está no lugar de outra coisa. Signo é aquilo que toma o lugar da coisa que representa, para que possa comunicar o que ele quer representar. Por exemplo, se eu falar a palavra elefante para você, vai vir uma imagem de um elefante na sua cabeça. A palavra elefante não é um elefante, mas é o signo do elefante. Como assim? Eu olho a palavra, eu uso a palavra, me lembro do elefante. É dessa forma que João faz para apresentar Jesus. Não são milagres, são sinais. E os sinais servem para quê? Para apontar para uma realidade maior. Está comigo? Não, glória a Deus. Vou ficar devendo 5 minutos aí. Ele multiplica os pães, aquela multidão come, aquela coisa maravilhosa. Tudo, a família do Tomás. Aí eles comem. Todo mundo de barriga cheia. Glória a Deus. Dá glória a Deus aqui. E olha para esse irmão que está do teu lado aí, que ele vai matar a tua fome quando tem aquela pizza santa, aquela janta maravilhosa. Olha para cá! Todo está saciado. Aí Jesus sobe para o monte, vai orar. Seus discípulos atravessam o lago, a multidão vê, aí Jesus aparece no meio do mar, atravessa com eles, vai lá do outro lado, aí a multidão vê que Jesus está aqui, aí eles olham e se perguntam: cadê o milagreiro? Cadê aquele que faz pão? Aí eles vão tudo atrás de Jesus, do outro lado, eles estão tudo atrás de Jesus. Jesus, pera, hoje não tem pão. Hoje tem coisa melhor. O quê? Vou explicar para vocês o que é o pão. É signo. É semeio. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que é isso? Jesus diz assim: isso aqui é só para
atrair tua visão para outra coisa. Eu fiz esse pão para você comer e se alimentar, mas o jeito é você olhar para mim. Olha para mim, eu sou o evangelista, vai pregando. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Tu eu sou o João, porque o que João quer, conheça ele, conheça ele. Conheça ele, porque só conhecendo ele é que você tem firmeza para ficar. Então olha para cá. Esse congresso pode ser uma semente, mas pode morrer se você não sair daqui decidido a conhecer. Esse congresso pode ser um ativador de algo novo, mas não vai adiantar nada se você não se decidir a conhecer. E quando você conhece ele, você vai estar diante de uma escolha. Até tirar a Bíblia de perto. Porque a beleza do evangelismo é que ele sempre coloca o autor diante de uma escolha. Quando você conhece ele, você percebe que você está diante de uma escolha. Conhecendo ele, ele te mostra dois caminhos para cá com esse espelho. Quais são os dois caminhos? Glória que vem de Deus, ou a glória que vem dos homens? Os dois caminhos não se encontram. São diversos. Por que os dois caminhos não se encontram? Porque o caminho da glória que vem dos homens é o caminho que se utiliza da religião para te exaltar. Olha para cá. Estou nesse ponto com uma consciência muito clara. Sou apenas um homem. Que está nesse altar pregando pobre, cego e nu. Um dia disseram para mim uma profecia que eu rapidamente identifiquei que não era de Deus. Deus vai soprar teu nome em todas as nações. Companheiro, eu fico muito feliz com a profecia, pastor. Eu olhei para ele e falei assim: isso não é coisa de Deus, não. Por que não? O meu nome faz o quê? Meu nome não abre tudo. Aleluia! Meu nome não salva, meu nome não liberta, meu nome não ativa. Meu nome não causa nada. O nome de Jesus. O caminho da glória que vem dos homens é o caminho da tua exaltação pessoal. É você empresário, é você médico, é você pastor, é você grande pregador, grande missionário, aquele pregador que prega, olha só, Deus salvou 300 almas. Glória que vem dos homens. E o outro caminho é o caminho da glória que vem de Deus. Pastor, me perdoe, por favor, eu morri que nem narrador de futebol. Olha para cá. Qual é o caminho da glória que vem de Deus? É o caminho do capítulo 13. Antes da ceia começar,
Jesus percebeu que todos estavam de pés sujos. E aí tem a glória que vem de Deus. Aí tem a glória do Filho de Deus. Qual é a glória do Filho de Deus? Enquanto a glória que vem dos homens é a glória do 12 onde lemos que muitos dos judeus não confessavam a Jesus publicamente, porque não queriam perder os seus cargos, não queriam perder os seus títulos, não queriam perder a sua influência na sinagoga. A glória que vem de Deus é onde o Messias Todo-Poderoso vê os discípulos com o pé sujo. Aí ele pega uma bacia, ele pega uma toalha, e o texto vai dizer que aquele Deus lá do capítulo 1, o Verbo eterno, que estava diante de Deus, que estava na criação, aquele que por meio de todas as coisas foram criadas, ele desce ao pó do chão para lavar o pé. Sabe quais são os maiores símbolos do Evangelho? A cruz, a bacia e o pão. Porque o caminho da glória que vem de Deus é sempre o caminho da humilhação. É o caminho onde você aceita ser menor. É onde você se compacta. É onde você se diminui, é onde você se reduz, é onde você desce, é onde de todos você toma a postura do menor e escolhe trilhar o caminho de Cristo. Olhe para cá, a cruz, nas palavras de Donald B. Krieger, a cruz foi a arma de Roma para tentar matar a bacia e o pano de Jesus. Mas essa cruz não foi suficiente, sabe por quê? Porque Jesus não tomou apenas a bacia e o pano sozinho. Ele estava com 12 à mesa. Aí Roma tentou fazer mais 12 cruzes. Cruzes, espadas, chamas. Para quê? Para matar a bacia e o pano. Só que esses 12 viraram mais de 3.000 só em Atos 2. E você não está entendendo? Aí o Roma teve que dar conta de arrumar 3.000 cruzes para tentar matar a bacia e o pano. Mas desses 3.000 virou 5.000 na Porta Formosa. Quando Pedro e João chegaram lá e disseram para aquele homem: não tem ouro nem prata, mas o teu que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. 5.000 e agora? Como é que mata 5.000? E essa igreja de João aqui, perseguida, abusada por Roma, porém essa igreja se colocou de pé com a bacia e com o pano. E João dizendo assim: não escolha a glória que vem dos homens, escolha a glória que vem de Deus. Por quê? Porque os que escolheram a glória que vem dos homens terminaram com a glória dos homens. Você lembra de Nicodemos? Nicodemos escolheu a glória que vem dos homens. Eram discípulos escondidas. A história de Nicodemos e João acaba no túmulo, com ele colocando o corpo morto de Jesus no túmulo. Era o corpo de Jesus, sim ou não? Sim ou não? Eu estava morto. Era um cadáver. Mas e quem escolhe a glória que vem de Deus? Maria Madalena. Aquela que saíram 7 demônios dela, segundo Lucas. Ela escolheu a glória que vem de Deus. Honrá-lo em público. Servir o público. Dedicar a vida a ele, ainda que isso custe a morte. Maria foi no túmulo, mas ela não viu que Nicodemos viu. A última visão de Nicodemos foi um cadáver. Mas quando Maria chegou lá, não tinha cadáver mais. Tinha Jesus ressuscitado. Qual é a tua escolha?
vem os homens? Ou sairá daqui atrás da glória que vem de Deus? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. E antes disso, eu quero perguntar se há alguém que precisa tomar esse caminho de Cristo esta noite. Alguém que ouviu essa palavra e se decidiu, eu estou correndo errado, atrás das coisas erradas, estou gastando minha vida correndo atrás de vento. Hoje eu quero a glória que vem de Deus. Há alguém que precisa reatar o seu compromisso com Cristo ou confessá-lo como Salvador. Eu não vou insistir, porque eu já preguei que ensina tanto lugar. E se essa palavra não te convenceu, não é a minha emoção que vai te convencer. Há alguém que precisa nesse altar dizer essa noite: hoje eu abro mão da glória dos homens e abraço de uma vez por todas a glória que vem de Deus. Há alguém, se houver, levante sua mão. Tenho certeza que os irmãos daqui da igreja irão te buscar para que você faça parte dessa festa. Há alguém? Há alguém? Eu preciso terminar essa vida. Vou te perguntar pela última vez essa noite. Há alguém que precisa vir a Jesus essa noite? Se sim, levante sua mão ao céu. Se não há, apenas curve sua cabeça. Senhor, nos dê força, Senhor, e nos ajude para tomar a melhor escolha. Todos os dias somos convocados pelo mundo e pelo inimigo a abandonarmos o caminho da glória que vem de Deus e abraçarmos as glórias dessa vida. Mas essa noite, Senhor, nós queremos te pedir graça, nós queremos te pedir força para não sermos dos que voltam atrás, e sim daqueles que completam a carreira, que chegam ao fim. Mesmo que a vida bata, mesmo que os inimigos se aproximem, mesmo que seja difícil e cansativo, mesmo que carregar a bacia e a toalha seja custoso, essa noite nós tomamos uma só decisão: nós carregaremos o peso de andar com a bacia e com a toalha. Mas eu quero pedir ao Senhor sobre esta igreja, nos faz sair daqui com um fortalecimento diferente, com um ânimo diferente, com forças renovadas, para entender que o caminho de Cristo é cheio dessas vicissitudes, mas que o caminho que tomamos é a melhor escolha. Nós sempre nos encontraremos com o Cristo ressuscitado lá no final, e que essa seja a força do nosso caminho, a força do nosso ministério, a força da nossa decisão. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome de Jesus.